Alzheimer precoce aqui, nem tão precoce assim, né? E vamos aproveitar então para fazer um balanço. Mas em vez de fazer aqueles balanços laudatórios, que no caso do Dino até é merecido em boa parte, haja vista a bagunça que ele pegou no 8 de janeiro e o trabalho que ele teve, que foi muito importante. Mas a minha pergunta para você, Kennedy, em qual área o Dino deixou a desejar na passagem dele pelo Ministério da Justiça? Toledo, foi na segurança pública, né? O Dino é uma figura importante da política brasileira, tem preparo, mas se a gente analisar esse um ano dele ali no Ministério, a segurança pública repete uma fórmula muito tradicional, né? O Ricardo Capelli, número 2 lá do Ministério com o Dino, que foi o interventor no Distrito Federal por ocasião da tentativa de golpe de 8 de janeiro, fez um bom trabalho durante a intervenção e atuava muito nessa área da segurança pública. Mas a visão, né, repetiu fórmulas tradicionais que a gente já viu na segurança pública brasileira. Então, meio que enxugou o gelo. Essa cerimônia de hoje, inclusive, com o Dino exibindo dados ali da área de segurança pública, é justamente uma resposta ao que aparece como uma fragilidade do governo Lula nas pesquisas. A questão da segurança pública é um tema que preocupa uma fatia importante da população, é um tema com o qual a esquerda tem muita dificuldade de lidar, e, portanto, na saideira, o Dino deu muito mais foco a essa questão da segurança pública, ali no evento hoje junto com o Lewandowski, que também não é da área de segurança pública, é alguém que tem uma carreira respeitável também no judiciário, foi ministro da Suprema. Portanto, o governo Lula, a meu ver, continua patinando aí nesse setor. Falta uma abordagem mais progressista, uma abordagem que apresente resultado e que saia um pouco aí da vala comum. Esse, a meu ver, foi a área em que ele deixou a desejar. Onde ele foi bem, Toledo? O Dino foi muito bem na política, no combate ao bolsonarismo. A gente tem que tirar o chapéu para o combate que ele deu aos golpistas de 8 de janeiro, e o Capelli teve um papel importante nisso. Usou as redes sociais, as entrevistas que deu para fazer um embate correto, a meu ver, com a extrema-direita brasileira. Foi o ministro que mais soube se expressar nesse embate político, soube se expressar, inclusive, melhor do que o próprio Lula, que o Lula muitas vezes foca demais no Bolsonaro e o Dino não. O Dino dá uma resposta para a extrema-direita e exemplifica isso. A gente viu na sabatina dele, por exemplo, para ministro Supremo, como ele acuou os bolsonaristas que tentaram inverter o jogo sob o 8 de janeiro, criar a tese de que aquilo interessava ao Lula, ou seja, interessava ao governo do Lula e ao Dino criar um golpe contra um governo recém-impossado. Então, ele foi muito bem nesse combate ao bolsonarismo, nas entrevistas, nas redes sociais e também atuando no Ministério. Então, acho que a gente pode fazer um balanço do Dino, que eu acho que é mais positivo do que negativo, mas, a meu ver, ele deixa a desejar tem uma falha aí na segurança pública, Toledo. E já havia desde a transição, né, Kennedy, aquela discussão se valeria a pena abrir ou não o Ministério da Justiça em dois, criando um Ministério da Segurança Pública específico, exclusivamente com essa finalidade, né? Isso. Haja vista que, de fato, a questão da segurança é totalmente dominada pela extrema-direita, com políticas absolutamente ineficazes. Estou nem falando de direitos humanos, estou falando da Isso. ineficácia dessa política que é propagada aos sete ventos aí pela direita desde há muito tempo e que colou, né? Essa ideia de que bandido bom é bandido morto, que você tem que ser violento mesmo, distribuir arma para todo mundo. Quer dizer, uma coisa que só fez aumentar a violência, só fez aumentar a Isso. mortalidade pela polícia, a ineficácia da polícia, e isso contaminou as próprias polícias, né? Que são essencialmente bolsonaristas hoje, pelo menos naqueles elementos que são mais vocais nas redes sociais, que acabaram se elegendo, né? Pegando carona. A bancada de policiais e pessoas com patente militar, seja policial ou das Forças Armadas no Congresso, nunca foi tão grande quanto é hoje, justamente por conta de como essa política de direita colou no imaginário popular e a esquerda não tem resposta, né? As políticas dos governos de esquerda são ineficazes
não digo tanto quanto, mas não são eficazes a ponto de virar esse jogo. E a criação de um Ministério da Segurança Pública poderia eventualmente começar a mudar isso. Não foi feito por quê? Porque a área de segurança é a área que tem dinheiro no Ministério da Justiça, onde está lá o Fundo Nacional Penitenciário, tem o Fundo de Segurança, enfim, é onde está o dinheiro e, obviamente, o ministro da Justiça, que vem sempre da área do judiciário, porque é uma área política, tradicional, etc., não quer se ver esvaziado, como o Lewandowski agora não quis se ver esvaziado, tirando a segurança Isso. dele, né? Foi cogitado. Então, a gente continua na mesma situação, porque, vamos ver, trocou o secretário da área, né? Dentro do Ministério tem algumas secretarias e trocou justamente o secretário que vai cuidar dessa área. Vai entrar aí o Sarrubo, né? Que é o Procurador-Geral de Justiça aqui em São Paulo, é um cara que é muito focado no crime organizado, conhece profundamente essa área, não é um cara liberal na parte de costumes, política antidrogas, etc., longe disso, mas é um cara que pode, eventualmente, de fato, criar uma política nacional contra o crime organizado, que, a meu ver, é a questão mais fundamental de todas e que nunca teve uma resposta nem à direita nem à esquerda para se criar uma política, né? Você está mais Esse é otimista? eu acho que temos que aguardar para ver, né? Com o Dino, faltou uma resposta nessa área aí. O Lula, Toledo, além dessas questões da verba que fica na área da segurança pública, vira e mexe, ele é aconselhado a não criar o Ministério da Segurança Pública, que você vai trazer para o seu colo um problema que é dos estados, porque a segurança pública é uma atribuição constitucional dada aos estados. Com as organizações criminosas, com o crime organizado, com o que a gente vê acontecendo na Amazônia, o crime transnacional, isso já é um problema que está na mesa do Lula, né? Então, criar um ministério, como especialistas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública já disseram aqui na análise da notícia, poderia ser um caminho para organizar melhor essa política pública. Não tem como o Lula fugir disso daí. Mas vem essa questão da disputa pelos recursos orçamentários, isso acontece em todas as áreas. E essa coisa, se você cria e já vai para você, fica na tua mesa esse problema. Esse problema já está na mesa do Lula. Em relação ao Lewandowski, vamos ver a indicação que ele fez e que resultado que isso vai trazer. O Kennedy, e agora, essa passagem do Dino pelo Senado tem algum motivo específico, alguma coisa assim para não perder, risco de perder? Como é que tem ou é só uma transição lá para ver como é que fica a distribuição das cadeiras? E tem alguma justificativa para fazer essa pausa? Foi um pedido do Dino. Ele nunca assumiu a cadeira de senador para valer, né? Ele foi direto para o Ah, ministério, saiu para votar em alguns momentos importantes ali para o governo, acho que numa ocasião ou outra. Ele queria experimentar fazer o discurso da tribuna do Senado, né? Ele queria ter uma passagem. Amanhã para poder começa o botar no ano currículo judiciário. também, né? Botar no currículo Ex-senador, também. tal. É. E ali também, né, faz uma. A gente viu que durante a sabatina o Moro foi lá e o cumprimentou, ele procurou ser menos ácido nas respostas, mas ele manteve uma ironia e respondeu bem à extrema-direita, sobretudo ao senador Rogério Marinho, mas ele quis ter uma passagem pelo Senado. Vai passar 3 semaninhas ali e assume depois do Carnaval, lá, eu acho que é dia 22 que está marcada a posse dele no Ministério, como ministro do Supremo. Tem que checar isso, eu checo ao longo do Tá. programa e eu volto. Mas foi por isso, foi um pedido dele para ter uma passagem pelo Senado ali, Toledo. Não, mas obrigado por esclarecer, que era uma curiosidade que eu tinha e não tinha conseguido ler isso em lugar nenhum. Posso te colocar na fogueira mais uma vez, não? Claro. Vamos lá, que é sabatina, que é sacanagem que a gente faz. Como a gente é amigo, e tal, tem essa possibilidade. Não se espante, não, aí você analisa. Kennedy, você sabe se o Lula deu alguma missão específica para o Lewandowski, assim, logo de cara? Não? Cara, é a questão da segurança pública que está preocupando, e Lewandowski vai ajudar na articulação com o STF, porque no Congresso a barra está pesada. A gente está vendo como que o Lira tem cobrado a questão das emendas, lá no Senado tem a MP da desoneração, e a gente já analisou isso daqui. Para o bem e para o mal, o Congresso, o Supremo, virou um elemento que ajuda na governabilidade do Executivo. A gente viu que o Supremo, durante o governo Bolsonaro, ao barrar
medidas do Bolsonaro na pandemia, ajudou a deixar o Brasil, as instituições no caminho correto. Então, a função do Lewandowski mais é essa. O Lula não tinha um candidato para valer para o Ministério da Justiça. Ele resistiu a colocar o Ricardo Capelli, que o Dino queria colocar. Ele gosta do Lewandowski, tem gratidão por tudo que pela forma como o Lewandowski exerceu o cargo de ministro supremo, que o Lewandowski no mensalão teve um papel importante como revisor do caso, né? O relator era o Joaquim Barbosa, e na Lava Jato o Lewandowski, desde o começo, teve um olhar crítico. Depois o Gilmar Mendes e outros ministros se aliaram mais a uma visão crítica da Lava Jato. O Lula gosta muito do Lewandowski, né? Então, mas a questão da segurança pública incomoda muito ali, Toledo. Eles estão preocupados com isso e tem Uhum. esse pedido para o Lewandowski. Eu acho que a prioridade tá tanto que o Lewandowski participou da cerimônia de hoje. Agora, tem que quebrar essa visão tradicional, né? Um procurador com uma visão também muito tradicional, assim, me preocupa um pouco. Acho que tinha que ter uma visão diferente, inclusive na questão da política dos regimes de prisão, política de combate à Antidrogas, droga. né? A gente Uhum. prende muita gente que não precisava estar presa, né? Focar onde tem que focar. Mas a missão do É. Lewandowski basicamente está na área da segurança Quer pública. dizer, ele vai trabalhar na área política, na qual ele não terá nenhum bônus creditado na conta dele, porque é um trabalho de bastidor, mas vai ser cobrado pela área de segurança, que é um pepinão e que não é a especialidade dele. É interessante, é uma posição difícil essa do Lewandowski que você está É, é. contando aí. Vamos ver como é que essa coisa da montagem da equipe. Ele está mudando algumas coisas. Uhum. O Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, é um sociólogo que montou uma baita equipe e criou o Plano Real. Então, um gestor, Sim. se ele souber escalar os jogadores ali, se ele for um bom técnico, ele não precisa ser um especialista na área, né? Não é a especialidade do Lewandowski a segurança pública. Mas a preocupação, estava no Palácio do Planalto hoje trabalhando, com a questão da segurança pública, sim. Beleza, obrigado. Você vê que o Kennedy se saiu muito bem da minha pegadinha, né? Não foi combinado. Kennedy, enquanto você pensa na sua síntese aí em 75 caracteres para a pergunta em qual área Dino deixou a desejar à frente do Ministério da Justiça, eu vou ler aqui as respostas que já chegaram dos nossos analyzers. Então, Quem foi Danilo o Sotero primeiro? Rogério, adivinha, Devia. adivinha. Nada mudou na Algumas minha coisas nunca ausência. mudam. Você vai para Bahia, volta, eu saio de férias, tem o Thales, tal. A gente muda, mas o Danilo Sotero Rogério é sempre o primeiro a responder. Primeiro. E a resposta dele coincide com a sua. É segurança pública, continua funcionando pela falta de lógica bolsonarista. A Flávia Dias discorda, diz que o Dino não deixou a desejar. O Cadugel também, Dino é nota 10. Até uma romana estava se perguntando se ela ia conseguir nos assistir ao vivo hoje, porque ela tem 4 horas de fuso de horário de diferença. Não sei onde ela está, mas Eita, está longe, né? eita. Mas ela diz, no pouco tempo que o Dino ficou no ministério, eu acho que fez bastante, ainda mais tendo aquela baderna do início do mandato. Sim. Rui Oliveira, apesar do pouquíssimo tempo à frente da pasta, apenas um ano, penso que Dino foi excepcional. Eliette Tereza Franchini Folto, é Folto? Parabéns Ponto. ao ministro Flávio Dino pelo maravilhoso trabalho junto ao Ministério da Justiça e muito sucesso para ele no Supremo Tribunal Federal. Rafael, mesma coisa, excelente ministro. Laura, Dino poderia apenas ter exigido maior celeridade dos órgãos públicos submetidos ao Ministério da Justiça. É, Luciana Muniz, poxa, se com o Dino considerado o melhor quadro não aconteceu, tiraram o Capelli, qual a perspectiva? Então, é isso daí. A gente vê, na verdade, tem um reconhecimento ao trabalho do Dino, que ele é um político acima da média. Ele foi um ministro no executivo acima da média, foi um bom governador do Maranhão, acho que vai ser um ministro supremo acima da média. Mas a gente tem que analisar as coisas como elas são, né? E aí, enfim. Mas É, é interessante, você vê que a percepção dele como político, como alguém que assumiu uma tarefa difícil e, de fato, descascou o abacaxi, ela está correta, porque se teve um cidadão que pegou uma tentativa de golpe pela frente, e com a desvantagem, Torrico, de ter o Zé Múcio na defesa, né? Porque o Múcio atrapalhou o trabalho do Dino. Cabia ao Múcio acabar com aqueles acampamentos golpistas,
né? Mas o Múcio continua aí, estava participando hoje da Semana de Segurança Pública, estava lá o Múcio lá, enfim, não sabe o que faz a não ser ficar fazendo concessões aos militares no momento em que ele estava muito fraco. Atrapalhou o Lula, o Múcio, mas o Lula acha que não. Enfim, o Lula faz as bobagens dele, né? A gente sabe. Qual a sua síntese, Kennedy Alencar? Minha síntese é a seguinte, Toledo. Dino se destaca no combate ao bolsonarismo e faz pouco na segurança pública. Dino se destaca no combate ao bolsonarismo e fez pouco na segurança pública. E fez Muito pouco bom. nessa, porque não isso. Tá bom? Vai por aí. Espero que caiba, né, Marina? Você Cabe, dá uma 75, cabe sim. apertadinha aí, né? É que falta Ó, o e é dia Kennedy, né? 22 de fevereiro mesmo, a posse do Dino. Chequei aqui, memória não falhou, não. Dia Ah, 22 de muito fevereiro ele bom. assume o mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Checagem a quente. Muito bom, Menos é Kennedy. moleza. Então, devolvo a Bora? bola para você. Olha só, bloco 2, o Toledo. Toledo, tem uma pergunta aqui. Quando ela apareceu, você acha assim, olha, recorde de ocupação é uma coisa boa, né? Por que Uhum. que o Brasil, que está batendo o recorde de ocupados, essa notícia ela é preocupante, Zé? Tem um grau de preocupação. Explica para gente. Então, Kennedy, o governo fez muito auê